Oi, maravilhosos, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma edição Café com Mulher e hoje com um convidado muito especial que vai falar de um assunto aí para a mulherada toda ficar alerta, que esse mês de março foi o mês de conscientização sobre a endometriose. Então eu trouxe o Frederico hoje aqui, que ele é médico ginecologista, para poder falar um pouquinho para a gente. Primeiramente, vou pedir para que ele se apresente para que vocês conheçam ele melhor. Oi, Fred, tudo Larissa, bem? tudo bem? Eu vou Olá. pedir para você se apresentar para a gente, por favor. Pode comentar aí. Olá, pessoal. Meu nome é Frederico, sou médico ginecologista, sou daqui da cidade de Oliveira mesmo. Atualmente moro em BH, mas agora comecei os atendimentos aqui em Oliveira também. Tá? Vai ser um Ótimo. prazer falar para vocês hoje. E aí o Fred, gente, como eu já tinha falado para vocês, ele é médico ginecologista. Ele está atendendo agora na Zelara, aqui em Oliveira. Então, se alguma de vocês depois interessar e quiser estar marcando uma consulta, vocês já vão saber onde encontrar ele. E Fred, como eu falei, a gente vai falar um pouco aqui sobre a endometriose, sobre essa conscientização, uma doença que atinge tantas mulheres, mas é pouco falada ainda. Conta pra gente um pouco mais sobre endometriose, por favor. Bom, a endometriose, né, é uma doença sistêmica, crônica, dolorosa, né, que comete aproximadamente 20% das mulheres em idade reprodutiva, né? E é uma doença muito subdiagnosticada, principalmente porque muitas mulheres têm aquela ideia de que eu sinto dor, é normal, as avós falavam isso. Então elas acabam não procurando o médico quando sentem uma dor menstrual mais forte e acaba que fica por isso mesmo, né? Ótimo. E aí, galera, ele já falou uma coisa que é muito importante, né? Que na verdade essa questão de normalizar a dor, isso não acontece só na endometriose, né? Eu falo muito isso lá no Instagram sobre a questão da normalização da dor na relação sexual e em vários outros pontos da mulher. Mas é interessante então que essa doença ela geralmente correlaciona muito essas mulheres mais jovens, né, que estão nessa idade reprodutiva. Geralmente essas mulheres elas chegam ali no consultório relatando qual dos sintomas assim que é mais visto em consultório. Os principais sintomas são aqueles relacionados à dor na menstruação, às vezes a dor fora do período menstrual, dor na relação sexual. São algumas pacientes que sentem, às vezes, dor para urinar, dor para evacuar. Então, um conjunto de sintomas que vão compor esse quadro de endometriose. A gente observa muito pacientes que falam, eu sempre senti cólicas, mas agora o Buscopan que eu tomava não resolve mais, o anti-inflamatório que eu tomava não resolve mais, a dor está piorando cada vez mais. Então, esse perfil de paciente que chama atenção para a gente, de que ela pode ter esse quadro de endometriose. Ótimo. E aí, já entrando nessa questão que ele falou, né, tem muitas mulheres que além de sentir dor na evacuação ou para urinar, elas começam a ter essas funções debilitadas. Então, acaba que essas mulheres não conseguem evacuar muitas das vezes, fica com o intestino totalmente preso e começa a ter outros problemas. Outras mulheres já não conseguem ficar urinando, então acaba tendo infecção de urina, entre outros sintomas. E tem a dor na relação sexual, que é uma das coisas mais comuns que as mulheres acabam normalizando devido a essa questão de cultura mesmo, de achar que dor é normal. Então acaba que isso acaba demorando esse diagnóstico, né? E Exatamente. quando as mulheres recebem esse diagnóstico, geralmente qual que é a via de tratamento assim inicial para essas mulheres? O tratamento vai ser individualizado, vai depender tanto do acometimento dessa doença, em quais órgãos estão envolvidos, a sintomatologia das pacientes, que um quarto das pacientes são assintomáticas, então a gente acaba que só observa. Mas nós temos hoje em dia as opções de tratamento clínico, normalmente a gente faz com um bloqueio hormonal, e nós temos aquelas pacientes que vão para a cirurgia, né, para ressecar esses focos de endometriose. Mas também a gente chama muita atenção para o tratamento não medicamentoso. Por exemplo, a gente sabe que a doença da endometriose tem um fator inflamatório importante, então uma dieta saudável, anti-inflamatória, contribui muito, prática de atividade física, fisioterapia, são essas medidas não medicamentosas, não cirúrgicas que ajudam muito as pacientes também. E aí a gente entra numa limitação, né, devido à nossa cultura, a forma com que a gente foi criado e a forma com que a gente vê o mundo é o seguinte, na maioria das vezes, essas mulheres, quando vai em consultório, vai no médico e o médico fala sobre a importância da atividade física, da fisioterapia pélvica, de todo esse raciocínio e além da medicação e além da cirurgia.
Então essas mulheres têm essa dificuldade, na maioria das vezes ela acha que o médico não foi capaz o suficiente para poder passar uma medicação para resolver rápido e acaba não aceitando esse tratamento que não é medicamentoso e nem um tratamento cirúrgico. Então a gente entra numa limitação aí, Fred, que é dessas mulheres aceitarem o tratamento além da cirurgia, da medicação. Qual que você acha que é a limitação delas em relação a isso? A limitação está muito relacionada porque são geralmente pacientes que sentem muita dor, que têm às vezes a relação com o paciente prejudicado por conta da dor na relação, então elas buscam uma solução rápida. Então elas acham que a cirurgia normalmente vai ser o melhor caminho, muitas vezes não é. E essas medidas não medicamentosas, não cirúrgicas, costumam ajudar muito a gente. Eu brinco com as pacientes. Aquela que chega para mim e fala, nossa, realmente eu melhorei depois que eu comecei a fazer uma academia. Sempre falo com elas, então conta para todo mundo isso, porque quando eu falo, ninguém acredita em mim. E aí a gente entra numa coisa tão simples, né, gente? Porque é uma questão de cultura mesmo. Se a gente procurar fazer mais atividade física, como ele falou, a doença é uma doença também inflamatória, uma alimentação mais saudável. A fisioterapia, que eu já disse aqui o quanto é importante, tem pacientes que teve endometriose, que fez o tratamento cirúrgico, tem pacientes que fez só o tratamento sem medicação, e mesmo assim, a gente percebe que essas pacientes têm as limitações psíquicas, que é aquelas limitações que ficam devido à endometriose. Então, outra coisa também que eu acho muito importante, Fred, não sei se você indica no seu consultório, mas eu indico muito, é a parte de ir no psicólogo, de tratar também essa questão. Por quê? Porque quando a gente fala de dor, gente, a gente tem uma correlação com o psicológico e o corporal, né? O músculo, a fáscia, a mente. Então, essas mulheres, elas precisam passar por um tratamento também psicológico para que elas entendam que aquela limitação ali, ela parou, ela deixou de acontecer devido a esse tratamento. Então, para que isso melhore também, eu correlaciono esse tratamento meu com o médico e com a psicóloga. Você geralmente indica em consultório também essa parte? Geralmente sim. Eu vejo que as pacientes com endometriose, principalmente aquelas com quadros mais graves, elas acabam tendo um impacto muito negativo na qualidade de vida delas. Isso acaba se relacionando com o desenvolvimento de uma ansiedade, de uma depressão, limitação social. Então, realmente, o apoio psicológico para essas pacientes é muito importante. E aí, gente, também a gente entra naquela questão do autocuidado, né? Porque as pessoas às vezes vão começar a sentir os sintomas de uma forma leve, nem sempre ele vai começar avassalador, né? E aí as mulheres têm a mania de deixar, de passar por cima. Então, se você também tem alguns desses sintomas, que pode ser também além de outras doenças, procura um ginecologista, procura entender melhor sobre essas disfunções, não deixe, não vai esperando demais para que isso complique. E aí, Fred, quando a paciente chega ali no seu consultório e geralmente está já com esses quadros mais evoluídos, geralmente quais são os primeiros exames que vocês pedem para fazer? Elas têm algumas questões além da alimentação, né, que você já falou, mas alguma outra coisa que você poderia indicar para ajudar essas mulheres nesse período aí de dor, incômodo? Em relação aos exames, nós temos os principais métodos de imagem que nos ajudam hoje em dia, que seria o ultrassom transvaginal com preparo intestinal, aquele ultrassom simples que todo mundo faz de rotina normalmente, não é suficiente para diagnosticar endometriose, por isso que muitas vezes ela passa em branco, porque a paciente sente dor, faz ultrassom simples, não vê nada e fica como se fosse normal dela, mas não é. Esse é o nosso principal exame junto com a ressonância magnética de pelve. Então, a gente individualiza para a paciente qual que a gente vai pedir. Ótimo. E aí, você também indicaria essas pacientes algo que você acha que ajudaria elas ali nesse processo da dor até você ter realmente certeza se é endometriose? Bom, quando a gente está nesse processo de investigação ainda, a gente vai tentar tratar a dor dessa paciente, passar sintomas para ela, já indicar para ela perder peso, fazer uma atividade física, essas medidas comportamentais que ajudam muito também. E muitas vezes a gente até tenta uma prova terapêutica, porque os exames diagnósticos da endometriose normalmente são exames caros que às vezes a gente não consegue com tanta facilidade para a paciente, a gente acaba tentando uma prova terapêutica com ela, usando um anticoncepcional, por exemplo, mas isso é bem individualizado. Tá. E aí, Fred, você me falou uma coisa interessante que eu
já tive algumas pacientes onde que eu indiquei para ginecologista porque eu tinha né, a gente fala que a gente tem quase uma certeza, mas é muito difícil falar. Mas eu tinha muita certeza, aparentemente, pelos sintomas, pela musculatura ali que eu avaliei, que ela poderia ter uma endometriose, só que aí acabou que a ginecologista pediu somente o ultrassom, e aí não deu nada. E aí eu tenho assim, eu sempre fico com essa pulga atrás da orelha. Eu acho que deveria ter feito um exame mais específico, acho que deveria investigar mais, porque infelizmente, quando não dá nada no ultrassom, 90% dos médicos acaba não pedindo uma segunda opinião, ou não querendo falar que tá tudo bem, e a paciente acredita e ele continua sentindo as dores. No caso, você me falou da importância de fazer uma ressonância também, mas me conta melhor assim, em quais casos que você faz ou se você faz em todos, que não dá nada no ultrassom. Como que funciona isso aí, essa conduta? Eu normalmente vou prosseguir com a investigação quando é aquela paciente que está francamente sintomática e o primeiro exame dela, assim, ultrassom simples, vem normal. Aí eu sempre peço o exame para a paciente. Quando tem algum tipo de convênio, ela vai procurar, senão a gente conversa. Se a paciente não tem realmente essa condição de fazer os exames, eu parto para a prova terapêutica. Que é um caso, a parte anticoncepcional. Exatamente. Né? Mas, enfim, o tratamento não é só a questão de anticoncepcional, porque o que eu vejo muito é pacientes tomando só anticoncepcional e tentando lidar com essa endometriose só tomando anticoncepcional. No caso, existe, então, outras formas de tratamento, não existe? Existem outras formas, sim. O pilar do tratamento clínico realmente é o bloqueio hormonal, mas não necessariamente é com uma pílula anticoncepcional. Em alguns casos a gente usa DIU para tratar, o Implanon, que é aquele implante que coloca no braço. Nós temos uns medicamentos que a gente chama de análogos de GnRH, que eles fazem um bloqueio mais importante ali do eixo hormonal, que são usados também no tratamento. Ótimo. E aí, Fred, também uma outra dúvida que eu tenho muito recorrente em consultório é o seguinte: a pessoa já está fazendo tratamento com anticoncepcional, com bloqueio, né? Depende de cada conduta de médico. E aí ela tem que fazer um acompanhamento de quanto em quanto tempo, é mais de uma vez ao ano, continua sendo uma vez ao ano, depende dos sintomas. Como que é esse tratamento, esse contínuo aí depois? O segmento realmente vai depender dos sintomas e se ela está tendo uma boa resposta ao tratamento. Então, a gente tem pacientes que a gente inicia um tratamento clínico, ela volta e fala: estou ótima, passaram todos os meus sintomas. Essa paciente não precisa vir com muita frequência, mas aquela que a gente começa, ela vai me falar que não estou tendo tanta melhora, a gente vai progredindo no tratamento e falando para ela voltar. Ótimo. E aí, gente, a gente entra num padrão muito importante, né, que o Fred já falou muito aqui, mas só para a gente poder dar um ênfase nisso, que é: a doença não significa que ela é igual para todo mundo. Cada mulher vai ter um sintoma e uma forma diferente de demonstrar. Mas o mais importante é que os médicos, a fisioterapia, o psicólogo, ela não trata a doença, ela trata a pessoa. Quando a gente começa a olhar para a pessoa e tratar ela enquanto doença, você acaba tratando ela igual a todos. E a individualidade é o que faz a diferença em qualquer tratamento. Então, eu acho que, além de tudo, o mais importante é sempre a paciente ter um tratamento individualizado, um cuidado, para poder ficar bem, porque não é normal sentir dor, que isso fica enfatizado na mente de vocês, não é normal você ficar tendo um sangramento excessivo todo mês, é claro que isso tem suas limitações, então que vocês não normalizem o que não é normal, e o principal, que vocês procurem profissionais que realmente tratem vocês enquanto pessoas e não somente enquanto doenças. Não é mesmo, Fred? Exatamente. Eu acho que a principal mensagem foi essa que você mesma disse. Sentir dor não é normal, né? A paciente não precisa ficar sentindo dor todo mês, uma dor incapacitante que deixa ela quietinha em casa. A gente precisa investigar e tratar para essa paciente ter uma melhor qualidade de vida. E aí, Fred, aproveitando o eixo que você está aqui hoje, quando a gente está falando aqui também dessa questão do sangramento, existe várias outras doenças que desencadeiam esse sangramento anormal durante esse período menstrual, né?
Você poderia falar um pouquinho sobre isso para a gente? Até quando é normal para uma mulher jovem? É normal uma mulher ter um fluxo muito maior do que a outra? Ou se não, ter um fluxo muito curto? Como que é essa questão do fluxo da parte de menstruação? O fluxo é uma coisa mais complexa. A gente precisa estudar essa paciente. Sempre que a paciente chega me relatando que o fluxo está aumentado, eu pergunto para ela como era antes, desde o início, desde a primeira menstruação dela, quantos dias dura, o volume, quantos absorventes ela usa durante o dia. Então isso é muito individualizado também. E dependendo do que ela me fala, a gente investiga se ela tem alguma alteração, que pode ser estrutural, um pólipo, mioma, adenomiose, né, que é uma forma de endometriose também, que causa sangramento, além da dor, ou alguma causa até hormonal. Tá. E aí, só para a gente finalizar a questão endometriose, quando essas mulheres são indicadas para cirurgia, depois da cirurgia elas ainda têm que manter um tratamento ou a cirurgia resolve aí 100%, que é uma dúvida muito frequente aí para essas mulheres? Normalmente é um tratamento para o resto da vida, porque a cirurgia consiste normalmente em ressecar esses focos de endometriose, tá? Mas é uma doença que pode ter reativação enquanto a paciente tem uma vida reprodutiva, porque é uma doença que é alimentada pelo estrogênio. Normalmente, após a menopausa, tem uma estabilização desses focos, mas até lá, normalmente a gente mantém esse paciente em segmento, às vezes com bloqueio hormonal. E aí é por esse motivo, inclusive, que é tão mais visto em mulheres jovens, né? Por causa dessa questão hormonal. E aí, a última pergunta que eu vou fazer para o Fred, gente, que é uma pergunta que muitas mulheres também chegam e perguntam se vai acontecer, se vai acontecer a infertilidade depois, ou durante, né? Pela mulher ter a endometriose, significa que ela tem uma infertilidade? Eu sei a resposta, mas eu quero que você conta pro pessoal aí, por favor. Bom, a infertilidade associada à endometriose eu acho que é um estigma, né? Toda paciente, quando recebe o diagnóstico, já pensa, não vou conseguir engravidar. Não é bem assim. A maioria das pacientes com endometriose vão engravidar espontaneamente. Mas a gente sabe que das pacientes inférteis, cerca de 50% tem endometriose. Então é uma causa importante de infertilidade, mas não quer dizer que se você tem o diagnóstico que você não vai conseguir engravidar. A minoria das pacientes que vão ter esse problema. E aí é isso, né, gente? O Fred aqui veio aqui para poder trazer um pouco mais de informação sobre uma doença que é tão vista, mas pouco falada, que é a endometriose. A endometriose, como a gente falou, é uma doença, mas ela não significa que ela é uma pessoa. Então, quando a gente trata uma pessoa, a gente trata ela como um todo, a gente não vai ver só que ela tem endometriose. Existem várias formas de tratamento e o principal, cada mulher pode apresentar isso de uma forma, mas tudo que está indiferente aí no seu corpo, que teve uma alteração maior, você precisa cuidar e você precisa observar. Novamente, só para que fique fixo na cabeça de vocês, sentir dor não é normal. E falo isso de forma geral, na relação sexual, de uma forma geral. A gente não pode normalizar a dor, principalmente nessa parte pélvica aí. Então, qual mensagem você quer deixar aqui para essas mulheres, Fred, de forma geral, uma mensagem que você quer nos trazer hoje? Eu acho que a mensagem principal hoje é o que a gente falou, bateu na tecla várias vezes. Sentir dor não é normal. Se você acha que você sente uma dor além do normal, procure um ginecologista para fazer uma investigação, porque você não precisa ter essa limitação nas suas atividades por conta de uma cólica, não precisa ter uma limitação na sua vida afetiva por causa de uma dor na relação, porque existem tratamentos para essas causas. Então é isso, gente. A gente agradece mais uma vez vocês estarem aqui com a gente. Esse papo foi um papo para trazer mais informação para essas mulheres, para todas vocês, para que vocês tenham essa conscientização que cada dia mais nós queremos trazer. Foi um prazer estarmos aqui juntinhas novamente. Muito obrigada, Fred, pela oportunidade de você estar aqui com a gente. Muito obrigada a todas vocês que estão assistindo do lado daí. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Muito obrigado pelo convite, tá, Larissa? Muito obrigado, pessoal.